principais dúvidas que recebemos no escritório com bastante constância é qual é o valor da pensão que o meu filho deve receber. 20%, 30%, 50%? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo no vídeo até o final. Eu sou o advogado Cristiano Souza, sócio no escritório Schaefer e Souza Advogados Associados, e vou compartilhar aqui com você os meus conhecimentos para que você também saiba exatamente a verdade sobre esse assunto. Muito prazer estar aqui com você, então bora começar. Uma das primeiras coisas que a gente mais escuta dos nossos clientes é que o valor deve ser de 30% sobre tudo que a pessoa ganha. Isso é meio que espalhado como se fosse uma verdade absoluta, e eu vou te mostrar que ela não é bem assim. O juiz ele vai analisar duas coisas: a necessidade do filho e as condições financeiras de quem paga a pensão alimentícia. Ela sempre vai ter isso como base. Veja que é como se fosse uma balança. Então, por exemplo, quanto maior for a necessidade do filho e quanto maior for a condição financeira do pai, maior será o valor de pensão alimentícia. Nem à toa que provavelmente você já leu, você já ouviu sobre celebridades e famosos que pagam ali valores extremamente altos de pensão alimentícia. Isso porque pode ter certeza que o colégio do filho é mais caro, as roupas do filho é mais caro, as diversões dos filhos é mais caro, e aí como as necessidades do filho é maior e a capacidade do pai é maior, automaticamente o valor da pensão também é muito maior. Mas veja que não são os casos de celebridades que queremos compartilhar aqui com você, mas queremos compartilhar do dia a dia, do que mais acontece com os brasileiros comuns. Porque no modo geral, infelizmente, essa balança de necessidade e possibilidade, ela nunca consegue ficar alinhada. Ela sempre fica mais desequilibrada, seja a favor de um lado, seja a favor do outro lado. Mas doutor, com base na lei, qual a forma correta de calcular? A pensão alimentícia ela deve ser calculada levando em conta essa balança que eu estou explicando para você. Necessidade do filho, que inclui o quê? A alimentação do filho, a educação do filho, o lazer do filho, o vestuário do filho e outras necessidades. Veja que a necessidade do filho ela é variável, ela muda. Não podemos dizer que todos os filhos têm a mesma necessidade. Vai depender da idade da criança, da condição de saúde da criança, do padrão de vida que a criança tinha antes da separação dos pais, caso os pais fossem casados. Já a possibilidade, ou seja, quem vai pagar a pensão, ela também deve ser levada em consideração. Isso significa que, por mais que o juiz determine o valor justo para o filho, ele vai analisar também a renda de quem está pagando. Lembrando que geralmente é o pai que paga, mas pode acontecer também ser a mãe, mas aí o juiz sempre vai analisar a renda. Essa flexibilidade, ela está ali no Código Civil Brasileiro. No artigo 1695, ele afirma que os alimentos eles devem ser fixados de forma proporcional. Proporcional ao quê? Às necessidades do filho e às possibilidades de quem está pagando. Então vamos supor que a necessidade do filho seja R$ 1.500 de pensão, porque tem escola, plano de saúde, alimentação, passeio e tudo mais. Calculou ali as despesas, 1.500. Só que o pai, ele possuiria uma renda líquida de R$ 2.000. Veja, ao chegar um caso desse ante o juiz, ele vai precisar analisar o quê? A necessidade do filho dos 1.500 e a possibilidade do pai, que nesse caso, no exemplo que eu citei, ele tem uma renda de R$ 2.000. Veja que não está compatível a capacidade financeira com a necessidade dos filhos, embora a gente saiba que esse filho precisaria desse valor. A pensão alimentícia, ele é um tipo de processo judicial em que o juiz ele vai analisar com base nas provas que serão apresentadas no processo. Então precisa apresentar gastos mensais, precisa apresentar a renda, precisa apresentar se tem investimento, precisa apresentar tudo. A gente sabe que nem sempre é justo. Tem filhos que sofrem e a gente sabe que tem pais que sofrem, tem pai que sofre pagando a pensão mais do que deveria, tem filho que recebe menos que deveria, mas o objetivo é sempre buscar um valor que seja justo para quem? Justo para os dois lados. Não pode o filho querer demais sem o pai poder pagar, assim também como não pode o pai ficar luxando e a criança recebendo ali um valor menor do que deveria receber. Por isso, é importante que no processo judicial de pensão alimentícia, você precisa deixar tudo organizado, os documentos organizados, comprovar tudo perante o juiz para que fique de forma equilibrada a necessidade e a capacidade. Eu quero destacar aqui um outro mito também, que a responsabilidade do filho não é só de um pai não, e nem só da mãe. A responsabilidade é de ambos. Não pode a mãe sozinha ficar responsável financeira de tudo, assim também como não pode só o pai ficar responsável financeiro de tudo. Então, por exemplo, no nosso exemplo, né, que a gente falou de uma criança com gasto mensal
pensão ali de 1.500 todos os meses. Em tese, desses 1.500, a mãe seria responsável por 750 e o pai responsável por 750. Mas doutor, essa regra funciona para todos os casos? Absolutamente que não. Por isso que é importante analisar detalhadamente cada caso. Em lugar nenhum, deixa claro aqui para vocês, a lei descreve percentual. A lei não diz nada sobre percentual. Eu vi na lei que é 30%, doutor. Meu vizinho disse que precisa ser 30%. É mentira. Não tá na lei. A lei não diz nada sobre isso. Até tem um projeto de lei, o 420 de 2022, que prevê uma pensão alimentícia para ser fixada no mínimo 30% do salário mínimo. Mas veja, isso é um projeto de lei. Isso não é lei ainda. Isso é um projeto de lei. Então sempre busque informação. Não saia acreditando em tudo que o povo diz, não. A lei não fala nada de 30, de 40, de 50, de 100, de 200%. Eu lembrei de um caso de um cliente que esteve, ele tinha 4 filhos, com 4 mulheres diferentes. E aí quando ele buscou ajuda jurídica, porque ele estava sofrendo, eu acho que quase 90% de desconto da folha de pagamento dele. Então foram alguns meses assim, como ele tinha 4 filhos, 4 pensões alimentícias, já ele descontava direto do salário, ele até precisou de ajuda, pegou um dinheiro emprestado com a mãe e tal, conseguiu sobreviver. Mas veja, nesse caso é uma exceção. Ele precisou entrar judicialmente para regularizar o quê? A necessidade e a capacidade, porque ele não tinha capacidade. Não é que os filhos não tivessem direito, não era esse o ponto. O ponto era que a capacidade financeira dele estava esgotada. Ele não tinha dinheiro nem para resolver judicialmente com as crianças e ele não tinha dinheiro nem para sobreviver e se manter. No final ficou resolvido ali para cada criança, se eu não me engano, 13%. Infelizmente não era um dos melhores, mas era o que ele conseguia pagar todos os meses sem prejudicar ali a sua subsistência. Porque por sinal eu acho que ele casou depois de novo, mas não vem ao caso. Mas então, doutor, qual é o percentual normalmente aplicado para definir a pensão? Bom, isso aí vai depender da análise de cada caso, mas uma regra geral, tá? O juiz ele acaba fixando ali de início em torno de 30% da renda do alimentante. Mas veja, é porque isso já meio que se tornou um praxe, meio que isso se tornou rotina do judiciário. Mas 30% não significa que vai ficar 30% sempre, porque esse valor pode ser mais, como pode ser menor, pode ser abaixo, porque no processo o juiz vai ver a necessidade e a capacidade. No processo você precisa trazer tudo que você tem, suas despesas, seus gastos. Se você é a pessoa que vai pagar, você vai trazer a sua capacidade financeira. Se você é o filho, você vai trazer o quê? As suas necessidades, para que fique de forma justa e adequada o pagamento da pensão alimentícia. Mas doutor, e se esse pagamento ficar injusto? Se ele ficar injusto e inadequado, aí você pode recorrer através do reajuste da pensão alimentícia. Existe um outro procedimento, porque esse valor da pensão ele não é fixo eternamente. Ele pode ser revisto caso haja alguma alteração na necessidade da criança ou na capacidade de quem vai pagar. A revisão da pensão alimentícia, quando houver mudança nas condições financeiras, seja de quem paga ou seja na necessidade, ela está prevista ali no Código Civil, ela está prevista na legislação brasileira. Isso significa que, por exemplo, se o filho for para uma universidade ou se o pai perdeu o emprego, é possível pedir ao juiz que o valor da pensão alimentícia seja reajustada. É uma forma de garantir que a pensão ela continue sendo sempre, lembra da balança, equilibrada e justa. E aí, ficou claro para você como funciona a pensão alimentícia? Lembre-se, o valor não é fixado de forma rígida, ele depende do que? Necessidade do filho, possibilidade de quem paga. Não acredite que vai ser sempre 30%. Pode ser 30%? Pode ser, mas não é uma regra absoluta, não vai ser sempre 30%. Por isso, se você está passando por uma situação em que a pensão precisa ser ajustada ou você tem dúvidas sobre o valor que está sendo pago, busque sempre um escritório de advocacia especializado para te orientar e te ajudar nesse caminho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, compartilha com quem pode se beneficiar dessa informação gratuita, desse conhecimento grátis que estamos compartilhando aqui com você e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre direito de família e outras questões jurídicas. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que será um prazer ajudar você. Aqui no nosso escritório estamos à disposição para te ajudar em todas as etapas desse processo. Fique por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.